A paz de Emanuel para a igreja. Amém. Meus amados irmãos, esse dia é um dia maravilhoso, de terça-feira, onde nós reunimos como igreja para examinar as Escrituras. Examinar as Escrituras significa examinar a nossa vida com ela. O carpinteiro, o pedreiro, todos que trabalham com obra de construção, eles têm esquadro, eles têm prumo, eles têm nível, para que as obras que eles fazem estejam tudo certinha para depois não desmoronar e cair. E hoje, terça-feira, é o dia que nós colocamos o cordão de medir sobre as nossas vidas. E o cordão de medir se chama Escritura Sagrada. Ela é a palavra de Deus Yahweh. É ela que nos ensina a servi-lo, a agradá-lo, a obedecer, a ser submisso, a ser humilde, a ter amor, a ter paz com ele e com todos. Porque a palavra dele diz para nós seguir a paz com todos, e sem a santificação jamais veremos Deus Yahweh. Então é ela que nos coloca na posição correta para agradar a ele. Os pecadores, irmãos, eles não examinam as Escrituras. Segundo a palavra, todos que não examinam as Escrituras são pecadores. E além de pecadores, são mentirosos. E segundo a palavra de Deus Yahweh, a mentira é filha do diabo. E quem mente é genro do diabo, ou filho do diabo, porque se a mentira é a filha, quem casar com ela passa a ser genro, e genro é considerado como filho. Não é, irmão José? É forte esse negócio. Mas a verdade é essa. Amém, irmãos? Amém. A verdade é essa. E o nosso tema de hoje é uma pergunta. Os pecadores têm temor de Deus e Yahweh em seus corações? Daqui a pouco nós vamos saber disso. E vamos descobrir verdadeiramente quem são os pecadores, né? Então vamos ficar de pé. A missionária estará fazendo mais uma oração. E nós, junto com ela, e depois vamos fazer a leitura da palavra de Deus Yahweh, que é a base da nossa lição. É Romanos 3, 18, 19 e 20. E o tema da leitura, Deus Yahweh é fiel e justo. Ora, missionário. Oremos. Maravilhoso, eterno e soberano Yahweh dos exércitos. Mais uma vez, eu quero te agradecer por esta oportunidade que tu nos concede de reunir aqui como igreja, para juntos, Deus Yahweh, analisar as Escrituras Sagradas, colocar ela como prumo, como nível nas nossas vidas, para que cada dia mais venhamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Messias, do nosso Emanuel. E a alegria que eu tenho no coração é que nesta noite, mais uma vez, reunimos para aprender mais uma partícula do Evangelho, da água do Espírito, do sangue e da ressurreição, que garante a remissão dos nossos pecados. Deus Yahweh, derrama sobre nós a plenitude do Teu Espírito Santo e dá-nos o dom da palavra da sabedoria, o dom da palavra do conhecimento, Deus Yahweh, para nós sair daqui inspirado pelo Espírito Santo com esse aprendizado maravilhoso. Permanece conosco, receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, hoje e para sempre. Amém. Amados irmãos, abre as Escrituras no livro de Romanos, onde tem o tema, que é o capítulo 3, Deus Yahweh é fiel e justo. É por isso que nós estamos aqui, é porque Ele é fiel e justo. E vamos ler o versículo que está como alicerce, como base da nossa lição, que é o verso 18 até o 20. Amém? Amém. Capítulo 3 do livro de Romanos, verso 18 até o verso 20. Amém. Todos prontos? Diz as Escrituras: consideram-se que é inútil temer a Deus Yahweh. Ora, sabemos que tudo
que a lei diz. O diz aos que estão sobre o domínio da lei, para que toda a boca se cale e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus Yahweh. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, confiando na obediência à lei. Pois é precisamente por meio da lei que chegamos à irrefutável conclusão de que somos pecadores. Amém? Amém. Quantos precisam de oração? Eu, minha casa, também preciso de oração. Vamos orar uns pelos outros, né? E vamos orar por todos os seres humanos no mundo inteiro, para que eles possam abrir o coração e crer no Evangelho da água, do Espírito, do sangue e da ressurreição. Porque é o Evangelho que contém a justiça de Deus Yahweh. É o Evangelho genuíno e verdadeiro que garante a remissão dos nossos pecados, porque quem crê no Evangelho da água e do Espírito, pela fé na justiça, pode confessar que não tem mais pecado. Amém? Então vamos orar. Eterno e soberano Yahweh dos exércitos, mais uma vez eu quero te agradecer pela leitura da tua palavra. E também, Deus Yahweh, quero te pedir que o teu Espírito Santo, que é o nosso advogado, é o nosso consolador, que ele possa nos dar a inspiração gloriosa da tua palavra, que ele possa nos dar o dom da palavra da sabedoria e o dom da palavra do conhecimento, abrir o nosso entendimento para nós entender, não na vontade humana, mas na vontade do teu Espírito Santo, a revelação e a interpretação da tua palavra. E nos ajuda que nesta noite venhamos aprender mais uma partícula do Evangelho da água e do Espírito, do sangue e da ressurreição. Te agradeço por tudo, hoje e para sempre. Amém. Vamos louvar, irmão, com o hino da harpa. Todos prontos? Livre
Meus amados irmãos, vamos estudar e examinar a palavra de Deus Yahweh. E o ensino hoje nos chama a atenção, porque vai falar sobre os pecadores têm temor de Deus Yahweh em seus corações. E essa palavra é uma palavra que ela está nas nossas mãos como o cordão de medir, como prumo, como nível, como esquadro. Porque nós estamos aqui examinando as Escrituras, quer dizer, analisando as Escrituras. Mas não é para ver se ela está certa, não, porque ela está certa. É para ver se a nossa vida está certa com ela. E ela não tem que se acertar com a nossa vida é que tem que se acertar com ela. Porque muitas pessoas às vezes pensam que está certinho. E daqui a pouco está andando da mesma forma do judeu. Né, meus amados irmãos? Então, amados irmãos, nós vamos começar por aqui, no verso 18, que é a base do nosso estudo, que diz assim: consideram-se inútil temer a Deus Yahweh. A maioria dos seres humanos não é da agora, e as coisas que acontecem hoje diante dos nossos olhos, não é a primeira vez que acontece, irmãos. Desde os primeiros séculos, desde o primeiro da era da criação, que os seres humanos foi criado, é que os homens desobedecem e abandonam a palavra de Deus Yahweh. Primeiro desobediente, os irmãos sabem quem foi. Que se afastou de Deus Yahweh foi o anjo Lúcifer, que rebelou contra Deus Yahweh, não querendo o obedecer. E por isso ele foi expulso do céu. Observa bem. E ele foi lançado para a terra. Examinando as Escrituras, eu começo a ver algumas coisas contraditórias no pensamento humano. Porque eu já ouvi, já me ensinaram, que o pecado entrou no mundo por Adão e por Eva. Mas se Lúcifer desobedeceu a Deus Yahweh lá no céu, não quis obedecer às ordens de Deus Yahweh, achou que podia ser igual a ele, que podia ser um Deus, quis colocar o trono dele acima das estrelas e governar semelhante ao governo de Deus Yahweh. E isso ele foi lançado para a terra. Como foi Adão e Eva que trouxe o pecado? Não é meio contraditório, Marcelo? Correto. Então vamos pensar de uma forma correta e certa. Lúcifer, o anjo, rebeliou contra Deus Yahweh e virou Satanás, virou o diabo. Ele se transformou em anjo das trevas. E o Messias, nosso Emanuel, ele ensina na palavra que ele viu Satanás descer do céu para a terra e diz: ai dos que habitam na terra. E aí? No livro de Gênesis, no capítulo 1, conta a história de uma criação feita por Deus Yahweh. E nessa primeira criação, Deus Yahweh falou: façamos os seres humanos a nossa imagem, a nossa semelhança. Isso quer dizer que o ser humano, temente a Deus Yahweh, que segue os padrões das Escrituras, que obedece a Deus Yahweh, que é submisso a ela, observa bem, este é o homem criado à imagem e à semelhança dele. Certo, irmão José? Preste atenção nisso. A história é contada 2 vezes. Tem 2 histórias de criação. Tem a primeira do capítulo 1 e tem a outra em outra versão no capítulo 2.
Então isso quer dizer que dá uma aparência que duas pessoas contou a história. Estou certo, irmão José? Tem duas histórias. Mas o importante para nós é saber que o ser humano foi criado à imagem e à semelhança de Deus Yahweh. E Deus Yahweh os colocou na terra. Presta atenção. E a palavra diz que quando o casal estava no jardim do Éden, isso aí tem uma profundeza muito grande, mas nós vamos entrar por aqui. A serpente falou. A serpente estava lá